Turquia, que se formou logo de bandeirada, Vendo ao vivo logo na hoje. largada, após o neutralizado, e tem 4 atletas. Na frente agora, Luca Van Boven, da Intermarché, ciclista belga. Logo atrás dele, Patrick Gamper, ex-campeão austríaco de contrarrelógio, da Jayco Alula. Na sequência, Roubaram bicicleta lá. campeão americano de O 2024. negócio tá feio. Até na Europa eles estão roubando bicicleta, hein? Os 4 ciclistas têm 1 minuto e 21 segundos de vantagem sobre o pelotão. Portanto, os carros das equipes estão entre a fuga e o pelotão, mas estão sendo controlados de perto. Não teve muita folga para eles. A vantagem não passou de 2 minutos em nenhum momento. E isso porque a Lidl Trek claramente está interessada em levar a prova para a chegada, confiando em Mads Pedersen. O velocista ainda não conseguiu ir para o sprint nessa prova. Na primeira etapa, era esperado um duelo dele com Jasper Philipsen. Não aconteceu, eles não conseguiram se posicionar para o sprint. Na segunda etapa foi Giulio Ciccone, o responsável pela chegada da Lidl Trek. Acabou sendo superado em cima da linha por centímetros por Jonas Vingegaard. Quem sabe, hoje é o dia da primeira vitória da Lidl Trek nessa Volta Espanha. Olha a descida. Como capitão, e Oscar Rony também já está garantido na prova. Vamos para um rápido intervalo enquanto eles fazem essa descida e a gente já volta antes do sprint intermediário. ESPN, a gente vive o esporte. O Philipsen, botei um videozinho também ali explicando ontem como é que foi essa chegada e o trabalho fantástico que a Alpecin fez. O Philipsen, perto dos outros sprints que ocorrem dentro das grandes voltas, teve praticamente nada de dificuldade para vencer a etapa, ainda mais porque era uma curva para a direita e ele veio por dentro percorrendo um menor espaço. Então a equipe até nisso pensou e conseguiu entregar quase que de bandeja a vitória ali do Jasper Philipsen, que vestiu a camisa. Hoje é bem mais difícil até do Philipsen vir, provavelmente não consiga, mas ele está numa grande forma, apesar da fratura que teve no Tour de France, se recuperou rapidinho, mas hoje é bem mais difícil, é mais uma etapa para o Pedersen mesmo. O pessoal perguntando pra gente aqui, o Nelson mandou uma pergunta exatamente relacionada a isso, né? Quando que é o melhor momento para os ciclistas atacarem na subida ou para fazerem essa aceleração? E a resposta é, depende do perfil do ciclista. Então, os escaladores puros, os muito leves, por exemplo, provavelmente vão buscar o ataque no momento que a subida fica mais inclinada. Quanto mais inclinado, melhor para eles. Por outro lado, os mais explosivos, mais fortes, que tem um pouquinho mais de torque, buscam muitas vezes a aceleração no momento que a inclinação baixa, ou está num momento um pouquinho mais inclinado, na hora que diminui um pouquinho, ele baixa uma marcha e consegue fazer um pouquinho mais de força, e aí os pequenininhos sofrem com essa diferença de torque. Então, basicamente, depende do estilo do escalador, da facilidade que ele tem. Se é mais inclinado ou se é um pouco mais de subida na força, né, Celso? Então, até fazendo uma analogia para o Nelson e para a galera toda, pelo menos sobre a minha percepção. O que acontece, Nelson? Por isso que o câmbio automático na bicicleta eu não vejo muita funcionalidade. Por exemplo, existe um sistema que você, com o torque que você está colocando, a rotação, ele pode mudar a marcha de maneira eletrônica, sozinha, né? Você já aperta um botão e de maneira eletrônica, hoje em dia você troca a marcha. Tem ali, nessas bicicletas, acho que todas as equipes aqui, sem exceção, usam os câmbios eletrônicos, mas quem decide a hora de trocar é o atleta. Então é assim, e cada atleta tem uma característica. Então por isso que a marcha não pode ser trocada sozinha, você não está esperando, ou você quer uma rotação maior, quem tem que decidir é você. Então isso explica porque eu acho, né, que a decisão, esportivamente falando, não estou falando de passeio. Passeio você pode ter lá, marcha trocada, você está lá num ritmo bem menor e tudo mais, é tranquilo. Agora, esportivamente falando, quem tem que decidir é o atleta. Eu vou arrancar mais leve, né, uma transmissão não tão pesada, é melhor para mim, ou eu vou andar mais duro, mais pesado.
Isso quem tem que decidir é o próprio atleta. É por isso que é difícil dizer. E também tem o momento da prova, Ana. Porque o atleta fala assim, eu queria atacar ali, mas ali eles aceleraram demais, não deu. Agora que eles baixaram a velocidade, é hora de eu dar de um lado e sair doido aqui. Então, também, por isso que a tática é outra coisa importante. Não só aquilo que você estudou lá na pré-missão, né, antes da prova começar, mas o que está acontecendo no momento. E muitas vezes a gente vê uma entrevista, Aninha, lá no final da prova, e aí, você pensou nisso que aconteceu? Parece um negócio super estudado. Não, foi no momento ali que eu decidi e acabou acontecendo. Isso acontece, né? Já dizia o filósofo Sêneca, sorte não acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Né? Tem que estar pronto para tudo e saber aproveitar as oportunidades que tem. É exatamente isso. Às vezes o pelotão deu uma bobeada em algum momento e tem que saber saltar e tem que treinar para tudo também. É claro que cada atleta tem um estilo preferido, cadência mais alta, cadência mais baixa. A gente vê na tela agora como o Very gira mais as pernas que o Sean Quinn, por exemplo, mas tem que se adaptar a tudo. Porque se você está numa inclinação muito alta, não tem como colocar tanto giro. Se você está num momento de vento cruzado, não vale tanto a pena, não rende tanto andar com cadência tão alta. Então, eles têm que treinar em todas as zonas, claro, vai ter uma preferida, mas tem que se adaptar. Tem que passar em terceiro lugar no sprint intermediário, sua briga aí pela camisa verde. E olha quem veio junto, o Vingegaard. O Vingegaard veio, de repente era uma hora de atacar, ali saiu uma fuga também, apesar de buscarem ali os pontos verdes. Mas o Vingegaard não está bobeando, você vê que ele está super esperto. Qualquer movimento que ocorra, a equipe trabalha, lança o Vingegaard, e acabaram, ó quem está vindo lá, Campaners está vindo para socorrer, entre aspas, o Vingegaard, né? Mas acho que não vai dar em nada, eles já estão diminuindo o passo ali, e eu acho que não vão continuar essa aceleração. No primeiro momento a Lidl Trek até pensou, vamos continuar aqui acelerando, mas diminuíram. É um momento que podia cortar o pelotão, não tem vento cruzado e tal, que é o mais propício a isso. Quando o vento está de lado, é difícil ficar na roda. Por isso que acontecem as fugas, né? Você imediatamente atrás toma praticamente o mesmo vento do que o atleta que está na sua frente e atrás de você, porque o vento está vindo de lado. Então por isso que eles ficam perfilados ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, depende de onde o vento vem, fazem aqueles desenhos diferentes. E aí chega uma hora que não tem mais lugar para ter vácuo porque a estrada é estreita. Então por isso que quando tem vento cruzado, as coisas no pelotão ficam muito mais nervosas e há a probabilidade de sair uma fuga. Cortou o pelote, tem um pelote lá e tem um pelote aqui. Cortou o pelote. Vamos ver aí como é que eles vão reagir agora. Vamos ver quem está em qual pelotão. Mas o Vingegaard estava esperto e foi logo para frente. O Vingegaard é o que ganhou ontem. Agora é o momento em que as equipes têm que procurar quem ficou no pelotão, quem ficou no da frente e decidir se vão trabalhar para reagrupar ou se deixam ir assim mesmo. Daqui pra frente a etapa é ondulada. Apesar de a chegada só ser categorizada ali em Cheres, tem uma subidinha, desce, sobe de novo e desce antes de finalmente ir para essa subida categorizada. Então ainda tem bastante movimentação para acontecer nesta terceira etapa de Vuelta à Espanha 2025. Mas a gente não tem nada pelo pelotão. Não vai ser o caso no dia de hoje. Definitivamente a Lidl Trek está trabalhando para não ser o dia da fuga. Por enquanto, Sean Quinn pela EF Education é quem puxa Alessandro Very, italiano, de bolinhas aí por ser o segundo colocado na classificação de montanhas, porém emprestando a camisa especial de Jonas Vingegaard, que está vestindo a camisa vermelha de líder da classificação geral. Estamos tendo uma rusga do Max Pedersen hoje. Vamos ver se o próprio Philipsen se mantém no pelotão, pode ir para a chegada, porque vai subir. O que o pessoal da EF tem que fazer no final e de outras equipes que querem eliminar o cara mais potente, como o próprio Philipsen, é acelerar, é deixar ele no vermelho, para que se ele tiver no rabo do pelotão lá no final, ele chegue tão cansado que não consiga resistir à primeira aceleração ali na chegada. Agora aí no fundo do pelotão, o Alessandro Very, enquanto um atleta da Eritreia continua puxando pela Lidl Trek. Como está trabalhando,
lembrando, né? Verona e Via Bresavier estão Esses trabalhando carros, eles vão árduamente com equipamento pra manter eles, essa fuga sob tipo, controle. Mais água, podem hoje coisas vir assim. chegado, o Casper Van Loden da Piquenique, Os carros de apoio. o Guilherme Silva da Carra Rural, que é pouco conhecido. Uruguaio. Exatamente, né? E ontem, no primeiro dia, ele se virou bem ali na chegada. Quem mais aqui? O Jake Stewart da Israel pode fazer um trabalho ali também. A gente já citou o Brian Cocar, o Ivo Agora Oliveira eles da estão UAE, pegando nessas subida. chegadas mais duras, ele também pode fazer diferença. São vários atletas. Coitado do narrador e comentarista aqui na hora da chegada, viu? Acho que eu vou subir a tentar terceira identificar ponta. aqui quem é quem na hora. O Ivo pelo menos ajuda Não, a gente porque a tem a camisa de Silveira campeão virou. nacional, né? O português, Apesar- mais um, né? Aí, se não é o Botamume pro caso da classificação geral, viu? O Messias e Ricardo, especificamente, e a nação portuguesa, também aí poderemos ter uma vitória. Foi ele, né, que foi relegado numa chegada. Aquela sim eu achei que não tinha nada a ver, foi um atleta da UAE, se não me engano foi o Ivo Oliveira, 1 ou 2 meses atrás. Aquele ele não fez nada, mas ele acabou sendo desclassificado, jogado para a última ali do pelotão. Aquela, eu até fiz também um post no Instagram falando sobre isso, ó, tá sendo agora. Belíssima cidade de Cório. A igreja da cidade é o principal marco da comuna, né? Que é bem Lindo. pequena e tem herança medieval. Uma arquitetura bem simples no seu interior e elementos artísticos locais que mantêm as tradições religiosas vivas, sendo um centro de celebrações e festividades para a comunidade. Movistar, posicionado aí no fundo do pelotão também. Movistar aí tá com o Paulo Castrilho, que venceu 2 etapas no ano passado, carregando o número 34, foi o que a gente viu na tela. Castrilho, ano passado, competia pela Kern Pharma, uma equipe Pro Tour, ou seja, da segunda divisão do ciclismo mundial, que tinha sido convidada. Asfaltada assim, é bem estreitinha. Que lugar maravilhoso de se visitar. O Santuário de São Inácio é um local de devoção mariana e peregrinação, erguido num ambiente bastante bonito, realmente, claro. Foi construído no século XVII e tem uma arquitetura bastante simples, mas uma espiritualidade intensa, exatamente por essa dificuldade de chegar ao topo da montanha. É palco de festas religiosas e tradições populares também. Deu uma trancada. Hoje deu francês. O Vingegaard acelerou com mais força. Pedersen tentou, né, sobreviver ali, mas não, Olá. por uma bicicleta de diferença. Vence Davi Gaudu, que era um daqueles caras que a gente falava, não era o maior especialista nessa chegada. O Luiz Amar e Egan Bernal, novamente bem colocado, hein? Os colombianos aí e venezuelanos, né? Com o Omar e também com o Egan Bernal chegando ali na ponta e 4 Caraca, segundos de foi uma bônus de bicicleta novo inteira. pro Jonas Vingegaard. Nenhum dos atletas da UAE conseguiu chegar bem colocado, os grandes rivais, e aí o lugar é minúsculo. O Gaudu não acredita que venceu a etapa. Que chegada fantástica nessa pequena cidade aí do norte da Itália. Fantástica essa chegada. Gaudu em primeiro, Mads Pedersen em segundo, Vingegaard em terceiro, são os 3 que fazem bônus de tempo nessa chegada. No final, a Visma teve esse grande prejuízo entre a tarde, noite e madrugada, né, de ontem para hoje. E olha só que lugar, hein? E para chegar aí, olha só, vamos ver se tem o caminho ali que mostra. A Itália olha essa escadinha. A altura que tem de queda livre dali. Eu acho que é um lugar maravilhoso para os caras se lançarem aquelas asas, né? O wingsuit, aí, se eu não me engano, que chama isso. Que eles se lançam, depois abrem o paraquedas, porque tem uma queda livre ali gigantesca, dá para planar bastante aí no vale. Que lugar fantástico, dá para pagar uma promessa boa aí, hein? Dá para pensar bastante na vida subindo essa escadaria toda, sei lá quantos milhares de degraus tem lá de baixo até em cima. Que fantástico isso. Um bom treino de força. A gente viu ali na tela Sean Quinn, um norte-americano da Paróquia IF Santa Education, Cristina. que, como esperado, venceu o prêmio de mais combativo Passou do dia. mostrando E amanhã ali no com início. operação especial. Tá filmado. Tem aquelas casinhas embaixo ali, deviam ser as casas da criação, porque os caras que moravam aí devem ser religiosos e tal.
Claro, eles deviam ter ali a galinha, o porco, etc., cultivar alguma coisa só para descer e subir todo dia para buscar alimento, né? Naquela época que você não tinha geladeira ou coisa parecida, para conservar, era mais no sal mesmo ou no gelo, né? Quando é um lugar gelado na época do inverno aí. Então, também uma pergunta que a gente recebe de vez em quando é sobre o uso de helicópteros, drones, nas grandes voltas, e normalmente não são usados drones por algumas razões, entre elas, claro, a autonomia, né, que a dos helicópteros é muito maior, mas também porque na Europa não são permitidos voos de drones sobre parques nacionais, áreas urbanas e rodovias, ou seja, é tanta exceção que eles teriam que ir atrás de regulamentação que acaba não valendo a pena. A cobertura das grandes voltas é normalmente feita assim com helicóptero. As exceções normalmente... Aí o Vingegaard tá virando sprinter aí nessa Volta à Espanha, pelo menos nessas duas etapas aqui, a segunda e a terceira. E nas etapas de montanha é que realmente ele vai ter que mostrar suas garras. Mas a equipe tá trabalhando demais, vamos ver aí a entrevista do Davi Gaudu. Yeah, because this finish was, I was thinking in the bus this morning, it was more for Pedersen, but King saying this morning, punch, and I can win today. And the team doing a very, very, very good job. Stefan keep us on the first position all the day, so I'm very happy, I'm very proud to win for me, for the team. This is, I think, the best beginning of the Volta as we can. Did you plan to take the last curve inside? Not really. I was sempre. and when I see Pedersen launching the sprint at 250 meters, and I disconnect totally on the last corner and push all my limit to the finish line. A few words in French. Une saison difficile, et là, c'est le rebond un peu plus tôt qu'attendu. Ouais, c'est sûr que la saison a été vraiment tellement difficile. Et j'ai pas gagné un World Tour depuis... Je crois que c'était bien Critérium du Dauphiné où j'avais battu Wout van Aert. Voilà, sur celui-là, on va rajouter Mads sur un sprint. C'est anecdotique, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions. Bravo. Merci. Tá aí a entrevista do Davi Gaudu, que terminou, né? Vamos inverter um pouquinho a ordem, mas falando sobre uma temporada diferente para ele, né? Ele já bateu Wout van Aert no sprint e agora bate Mads Pedersen, né? Curiosamente, dois dos principais sprinters do pelotão mundial batidos por Davi Gaudu nessa temporada. Ele falou que começou o dia pensando que era um dia realmente para o Pedersen, mas que ao longo do dia ele viu que tinha boas pernas e que o time fez um trabalho impressionantemente bom. Falou que ele está muito feliz e muito orgulhoso do trabalho realizado pelo time, que eles não poderiam ter um melhor começo de Volta à Espanha do que esse. Ele agora está empatado com o Jonas Vingegaard na primeira colocação da classificação geral. Vingegaard continua de vermelho, mas os dois estão com o mesmo tempo por enquanto. Perguntaram para ele se ele tinha planejado fazer aquela curva por dentro e ele falou que não exatamente, que o Pedersen estava na frente, lançou o sprint dele a 250 metros e a gente está vendo exatamente isso agora. O finalzinho, quando o Gaudu ainda estava na roda do Vingegaard, quando o Pedersen já estava lançando o sprint, e acabou que o Vingegaard foi o embalador do Gaudu, fez a curva por dentro e saiu com mais velocidade, superando Mads Pedersen, o ex-campeão mundial da Lidl Trek, em cima da linha. Belíssima vitória do francês Davi Gaudu, que agora lidera junto com o Jonas Vingegaard a classificação. I don't know if I gained some time or not, but yeah, at least third on the stage, and then I gained 4 bonus seconds, so of course I'm happy with that. You thought sometimes that you were going to win? What, sorry? Did you think that you were going to win? Tá falando com Now, Pedersen was going very strong, and I didn't really think that I could go past him because I was suffering a lot in the wheel, and then in the last corner, David Gaudu dive bombed me and Pedersen, so it was quite a move, but that's cycling. Thank you. A entrevista do Jonas Vingegaard, que colocou um ponto interessante. Ele falou que o ritmo estava muito forte, que o Pedersen estava muito forte, que ele não acreditava que podia ganhar, ao contrário do que o repórter perguntou.
E que também ele acabou não ganhando tempo, ele não viu em relação aos outros adversários, mas que o Gudu tirou tempo em função dos bônus, mas que pelo menos ele fez 4 segundos de bonificação. Agora os dois estão empatados na liderança.